Ok, muito bem. Eu ia falar sobre o Ministério Público, mas só que para falar de Ministério Público, eu vou falar sobre ação civil pública e vou falar um pouquinho sobre direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Eu vou deixar isso para falar um pouquinho mais adiante, tá? Que aí então eu posso abordar tudo ao mesmo tempo. Eu não vou falar um pouquinho agora, eu vou falar sobre outros aspectos depois, então isso eu vou deixar para um pouquinho depois. Nós queremos falar um pouquinho sobre a questão do juiz, que o juiz não é parte, né, do processo, já falamos, ele é uma pessoa, é um dos sujeitos do processo, mas ele não faz parte. A parte, quem é parte, faz parte não, ele faz parte do processo, mas quem é parte do processo, parte é o autor e parte é o réu. Ao juiz cabe dirigir o processo, isso é óbvio, né? Lógico que o juiz não tem autonomia para dirigir da maneira que ele quiser. Ele vai ter que estar adstrito a alguns princípios. Por exemplo, ele não pode dar mais direitos a uma parte do que a outra. Ele não pode dar, diminuir a defesa de um, possibilitando maior defesa do outro. Ele tem que ser isonômico. Então ele não é tão livre assim. Ainda bem que ele não é muito... Ele não precisa se adstrir muitas provas, é bem verdade. Ele pode acabar se convencendo que nem essa prova, ou esse laudo pericial, ele acha que não é legal, tudo ele pode fazer. Mas dentro de critério da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, tudo isso pode ser questionado. Os atos do juiz podem ser questionados dentro do próprio judiciário, ele leva a outras instâncias. Ele tem que garantir, portanto, a igualdade de tratamento entre as partes. Agora, é uma coisa importante que ele deve fazer sempre, que é buscar o acordo entre elas, né? Uma conciliação. Isso é fundamental, para que seja mais útil o próprio processo e as partes saiam mais satisfeitas. Por outro lado, também tem que ser célere. Celeridade não é pular etapas, não, é dar etapas necessárias e suficientes, né? Para que tudo seja mais enxuto, a verdade apareça, que tudo seja esclarecido, mas de uma forma bem concisa e rápida. Isso é celeridade. Isso é, diria mais que celeridade, acho que é bom senso, né? O que falta às vezes em algumas áreas. Bem, tem que garantir lá a disciplina, isso é evidente, a dignidade da justiça, e sempre tentar a conciliação. Por que é importante isso aí, né? É importante no sentido de você saber que o juiz está adstrito a alguns princípios. O juiz não é livre completamente. Ele está adstrito ao princípio da isonomia, da celeridade, da ampla defesa, do contraditório, né? Tudo que alega contra mim, eu tenho que me defender. E tudo que eu falar, a outra parte tem que se defender. Portanto, essa é a ampla defesa, são as alegações e seus contraditórios, essa isonomia, esse equilíbrio, tudo isso o juiz tem que estar atento. Então o juiz não faz o que quer, faz o que a lei permite ele fazer, dentro dos limites que a lei permite ele fazer. Mas existe um princípio, que é o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Está lá no artigo 126 do Código de Processo Civil. O juiz não se exime de sentenciar, dizendo, não tem lei, não vi nada sobre esse caso, portanto há uma lacuna na lei. Eu há sobre acidente de trem, tem sobre acidente de ônibus, tem sobre vários acidentes automobilísticos, mas não tem sobre acidente de motos. Então não tem lei em relação a isso. Não, então eu quero dizer o seguinte, tem uma lacuna da lei. Aí o juiz vai dizer o quê? Eu não vou julgar porque não tem lei sobre acidente de moto. Só tem sobre carro, trem, navio, avião, mas não tem sobre moto. Então diz, olha, eu sou juiz, no entanto não vou poder sentenciar esse caso porque não há lei. Isso não pode. No princípio da indeclinabilidade da jurisdição, no artigo 126 do Código de Processo Civil, vai dizer que você, o juiz, não pode declinar disso. Está muito obscuro,
tem lacunas, buracos, a lei não diz sobre isso. Não, ele vai ter que julgar a si mesmo. E como é que ele vai julgar? Primeiro, por analogia. Olha, espera aí, o que você tentou foi um bonde com bonde. Não tem nada na lei sobre bonde com bonde, mas tem sobre trem com trem. Então eu vou aplicar analogicamente, por analogia, eu vou aplicar a lei do trem com trem no acidente do bonde com bonde. Isto é uma aplicação de analogia. Quando? Quando não houver uma lei muito clara. Não tem lei direta com acidente bonde com bonde, mas ele aplicou por analogia a lei que diz sobre acidente de trem com trem. Isso é analogia. Se assim mesmo ele não encontrar, ele vai ter que usar os costumes. Isso é importante, que o costume faz a lei. Foram os costumes sociais que fizeram a lei dizer, ó, homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Por quê? Porque os costumes sociais já determinaram que brotasse dos costumes a própria lei. Então, se mesmo assim pelos costumes ele não puder sentenciar aquele caso, ele vai ter que usar os princípios gerais do direito. Pois bem, esse princípio nós vamos ver depois, um pouquinho mais tarde. Tem um trabalho que eu já separei para vocês só sobre princípios, tá? Muito bacaninha. Então eu vou deixar os princípios para depois. Então vamos resumir a ideia. Princípio da indeclinabilidade de jurisdição. O juiz não pode deixar de julgar pelo fato de não ter lei ou estar muito obscuro. Porque nesse caso ele vai usar o que? A analogia, vai usar os costumes e depois finalmente os princípios. Ok? Muito bem. Mais ou menos simples. Tem outro princípio também que eu quero reforçar a ideia, que já falamos no início, que é o princípio da congruência. Já que nós estamos falando sobre juiz aqui. O princípio da congruência é o seguinte: o juiz não pode sentenciar não pode sentenciar além do que foi pedido, ultra petita, não pode sentenciar abaixo do que foi pedido, citra petita, e nem pode sentenciar sobre matéria que nem foi abordada, extra petita. Dá uma lida no artigo 128 do Código de Processo Civil para você entender melhor isso aí. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre um princípio que pode cair, que às vezes derruba, né? Coisa boba. Princípio dispositivo. O que é disposição? Eu tenho esse lápis, pilô, preto. Eu tenho disposição disso aqui. Por quê? Porque eu posso jogar fora, eu posso botar fogo, eu posso dar para um amigo, eu posso alugar, eu posso vender, eu posso esconder, eu posso fazer o que eu quiser com esse pilô. Eu tenho disposição sobre isso. Quem pode fazer isso? As partes. As partes podem fazer isso. Elas podem desistir do processo, podem demandar, deixar de demandar, fazer o que quiser, não quiser. Claro que o juiz vai verificar tudo isso, mas as partes têm disposição de fazer o que quiser no processo. Parar, andar, desistir, etc, etc. E o juiz? O juiz pode fazer andar o processo se ele não foi provocado? Não. O juiz não pode atuar de ofício, ou seja, ninguém pediu nada, ele fez. De ofício, não. Salvo se a matéria for de ordem pública. O que é essa matéria de ordem pública? Exatamente o inverso disso aqui que eu falei. Aqui eu disponho, faço o que eu quero. A matéria de ordem pública, não, é o Estado que tem interesse. E o Estado tem interesse porque é um interesse público. E o meu interesse privado já não tem valor. Então, o juiz, quando ele vê que a matéria ela é indisponível, é uma matéria de ordem pública, ele pode atuar de ofício. Vocês estão entendendo aonde o juiz pode atuar de ofício? Quando é que o juiz pode atuar sem ter sido provocado? Quando? Quando a matéria ultrapassar os interesses privados. É uma matéria de ordem pública. Nesse caso, ele atua de ofício.
é um detalhe interessante, você poderá ver no artigo 266, que diz que durante a suspensão do processo, ninguém pode mexer no processo. Mas o juiz pode, se for de interesse excepcional, se causar um dano a alguém, etc. No artigo 267, parágrafo 3º, também 267, parágrafo 3º, você vai ver que o juiz conhecerá de ofício, antes da sentença do mérito, na ausência de pressuposto de constituição, o desenvolvimento do processo. Quer dizer, se houver o interesse público, ele pode atuar, ainda que o processo esteja suspenso. No artigo 301, parágrafo 4º, o juiz conhecerá de ofício as nulidades da citação. Porque as nulidades de citação são interesses públicos, né? Porque o Estado tem interesse numa demanda justa. Pois bem, nós temos aqui também sobre o juiz o livre convencimento motivado. O juiz pode ter e tem toda uma liberdade de se convencer sobre determinada matéria. Muito bem, mas só que ele terá que motivar. Ele não pode dizer, vou condenar Manel. Por quê? Porque eu não gosto dele. Aliás, não vou dar nem satisfações. Eu vou condenar e pronto. Está condenado, seu Manel. Mas, seu juiz, eu fiz, não interessa. Está condenado. Não pode. É preciso que o juiz tenha seu livre convencimento, tudo bem, mas ele tem que explicar, ele tem que motivar. Todos os atos do juiz têm que ser motivados. Já leram uma sentença? Ele começa num relatório dispositivo, faz a sua conclusão, se sentencia, mas tudo muito explicadinho, tudo bem motivado, sob sentença de vala depois. Vocês dão uma olhadinha no artigo 134 e 135, que vai falar do Código de Processo Civil, que vai falar sobre o impedimento do juiz e a suspeição do juiz. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ele diz que é botar o lobo para tomar conta do galinheiro, é brincadeira. Né? Então, o que acontece? Se o juiz pode ser impedido, ele não pode. Quando é que o juiz não pode atuar naquele processo? Mas é óbvio. Se lembra que eu falei do bom senso? Bota o bom senso. Se o juiz tem interesse na causa, ele não pode atuar. Ele não vai ser justo, não vai ser equânime. Né? Se ele tem uma ligação direta lá com uma das partes, ele é amante da ré, imaginou? Como é que vai ser? Ele não pode. Né? Se ele tem um cônjuge, um parente no processo, diz aqui que até o 3º grau do processo, né? O impedimento é óbvio. Está impedido. Isso nasce, isso é claramente visualizado. Então, leia o artigo 134, quais são as causas do impedimento do juiz. E isso é um pouco diferente do juiz suspeito. Porque o juiz suspeito, ele mesmo deve se declarar, olha, eu não vou atuar porque eu sou muito amigo do camarada aí, o cara é muito legal. Nós fazemos churrasco todo final de semana, sou muito amigo do autor dessa ação, eu não posso estar, gente, eu não me sinto bem julgando isso, eu estou suspeito. E alguém pode suspeitar, ainda que eu queira ser justo e honesto nessa pretensão, mas eu não vou conseguir muito porque ele é muito meu amigo. Então leia no artigo 135 quais são as causas de suspeição do juiz que pede, no caso, de exercer a sua magistratura ali. Depois do próximo intervalinho, a gente vai falar sobre os auxiliares da justiça e vamos que vamos.